Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo hoje às 19 horas e 30 minutos para enfrentar o Flamengo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo, como o Botafogo pode aproveitar brechas que são dadas pelo adversário e os cuidados que o Fogão deverá ter para não ser surpreendido em casa. Ontem, uma reunião muito importante. Tairo Arruda, CEO da SAF do Botafogo, esclareceu muitos pontos para o Conselho Deliberativo do clube. Quero comentar também, aconteceu a reunião na véspera do Clássico. É verdade, mas a gente tem que pensar no futuro do Botafogo. Amanhã, na verdade hoje, um jogo muito importante. Amanhã o Botafogo pode estar ali na beirinha do G4 e daqui a pouco o Glorioso já tem que estar totalmente planejado para a temporada de 2026. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começará no fim de janeiro, tem campeonato estadual, a gente espera que Libertadores também, de preferência com o Botafogo entrando de forma direta na fase de grupos, Copa do Brasil, ou seja, uma temporada desafiadora para um clube que quer estar sempre brigando lá em cima. 2025 foi um ano muito mal planejado, mas ainda não acabou. Tem um clássico hoje, outros jogos importantes na sequência e o Fogão, reitero, precisa brigar para entrar no G4. Pois é, galera, Tairo Arruda conversou com os conselheiros, esclareceu muitas questões durante mais ou menos 1h30 e ele falou também com o Lance, meu parceiro Léo Bessa, meu amigo há muito tempo, meu parceiro Sérgio Santana do GE, também teve contato direto com o Tairo Arruda, e o CEO da SAF disse que o ano do Botafogo de 2025 vai terminar com o clube pagando as contas sem atrasos. Em outras palavras, ele deixou isso claro. O Tairo também falou sobre um aporte necessário para a temporada que vem. Segundo o CEO, cerca de 350 milhões de reais, porque ele gosta de dar respostas diretas, segundo o próprio Tairo. Só que depende, segundo o CEO do Botafogo, do apetite do acionista e de organização, de planejamento que já está sendo discutido neste momento de 2025. É claro que o planejamento para a temporada que vem tem um lado, se for com o Botafogo no G6, tem outro lado, se for com o Botafogo no G4, alguns pontos podem ser convergentes, mas há diferenças, porque com o time tendo que disputar pré-Libertadores, é complicação desde o início, tem que passar por cima desses desafios já nos primeiros meses da temporada. Com o time entrando na Libertadores na fase de grupos, calendário definido, fica tudo menos difícil, mesmo com uma temporada, como eu já disse, também sendo desafiadora. Para quem quer brigar sempre em cima, as temporadas vão ser desafiadoras. A temporada de 2025 está sendo desafiadora para o Flamengo, nosso adversário de hoje, que perdeu a liderança recentemente no Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Está sendo desafiadora para o Palmeiras, que quer ganhar o título brasileiro, e assim como o Flamengo é semifinalista da Libertadores, os dois clubes já foram eliminados na Copa do Brasil. Então, temporada por aqui, em qualquer lugar do mundo, na verdade, para quem quer brigar por títulos, é sempre um desafio muito grande. E a gente torce para que o Botafogo brigue muito pelos títulos. Trazendo aqui uma ideia do que eu conversei com algumas fontes na noite de ontem, olha, galera, eu fico um tanto quanto satisfeito porque pessoas que estavam bem preocupadas até pouco tempo sentiram que a reunião foi muito importante e muito positiva. Havia, sim, um distanciamento claro entre o Clube Social e o John Textor, acionista majoritário do Botafogo, e uma preocupação com o que poderia vir ou com o que pode vir na sequência para o Botafogo. Pelo que eu ouvi, e aí não dá para você conversar com apenas uma fonte, realmente houve uma aproximação entre associativo e a SAF novamente na reunião de ontem, mas nada está definido com relação ao futuro do clube, com relação ao gestor, se vai ser o John, se não vai ser o John. Só que, pelo que eu apurei, a reunião foi considerada muito positiva. Pois bem, galera, o Botafogo tem desfalques para a noite de hoje, mas pode levar a campo um time muito forte para enfrentar o Flamengo. Portanto, se puder, vá ao Newton Santos e apoie o Glorioso. Antes de falar a respeito do jogo,
agendinha para hoje. Espero conseguir fazer uma live durante o dia, pré-jogo. Não sei se vou ter esse tempo. Ao meio-dia estarei ao vivo no De Papo aqui no YouTube. Coloca aí, De Papo no YouTube. Vou estar lá com o Bruno Castanha e com toda a galera. Muito legal o programa. Meio-dia aqui no YouTube, De Papo Futebol Clube. De Papo Futebol Clube. Meio-dia, hein? Ao vivo. E claro, estarei na transmissão no Premiere 4 a partir das 19 horas. Charla no Premiere, Cantarelli narrando, eu, Matheus Emanuel e Betão nos comentários. Botafogo e Flamengo hoje então é no Premiere 4 com Charla. Estarei presente, pessoal. O Fogão pode levar a campo o goleiro Léo Link, na lateral direito Matheus Ponte, já que o Vitinho estava com a seleção brasileira lá do outro lado do mundo. O Brasil que ontem perdeu de virada para o Japão por 3-2, mas o Vitinho não atuou, ele que foi titular contra a Coreia do Sul. Então, Léo Link, Matheus Ponte, provavelmente, segundo o GE, David Ricardo e Alexander Barbosa, com o Gabriel Silva ficando no banco de reservas. E na lateral esquerda poderemos ter o retorno do Marçal. Léo Link, Ponte, David Ricardo, Barbosa e Marçal, Alain, Marlon Freitas, Savarino, Santiago Rodrigues, Arthur Cabral e Cuiabano como um extremo pelo lado esquerdo, fazendo também a meia ponta em alguns momentos. O Flamengo também tem alguns desfalques, pensa em preservar alguns jogadores como o De La Cruz, o Saul, que é muito bom realmente, e o Saul é um desfalque importante para o rubro-negro. Então o time do Felipe Luiz pode levar a campo Rossi no gol, Varela na lateral direita, na zaga Léo Ortiz com o Léo Pereira e Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Jorginho, Pulgar ou Everton Araújo, Arrascaeta mais adiantado, Carrascal, Pedro e Samuel Lino, ou Carrascal, Plata e Samuel Lino, ou Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino, ou Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. O Flamengo pode ter essa variação se o Felipe Luiz quiser um centroavante mais fixo, o Pedro se quiser mais mobilidade, Plata ou Bruno Henrique por dentro. Galera, o Fogão tem que ter paciência, porque o Flamengo está impaciente e assim tem problemas no sistema defensivo. Vamos começar a falar a respeito das possibilidades ofensivas do nosso glorioso. Explorar a última linha de defesa do Flamengo usando a velocidade é uma baita oportunidade para o Botafogo incomodar o Rossi, fazer gol ou gols. Contra o Corinthians, o Flamengo até venceu o jogo porque depois a partida mudou, mas se o time da casa, no caso o Paulista, tivesse aproveitado as chances criadas na primeira etapa, o Flamengo teria perdido aquele jogo. E o que o Corinthians fez? Em transição rápida, explorou muito essa última linha de defesa do Flamengo desprotegida. O Corinthians esperava o Flamengo no campo de defesa e quando tinha a bola, saía em contra-ataque ou trabalhava rapidamente no campo defensivo e saía em transição com o Yuri Alberto fazendo muito bem a diagonal, geralmente para dentro, mas ele teve várias chances e acabou perdendo. Se o Botafogo tem o Arthur Cabral, um centroavante menos móvel, pode utilizar o apoio dele realmente em alguns momentos para que ele faça o pivô e alguém de frente dê o passe para as diagonais, do Santiago por um lado, do próprio Cuiabano por outro lado. Hoje o Botafogo pode se resguardar um pouquinho, não é jogar na retranca, não pensem dessa maneira, mas é estratégia para conseguir explorar uma brecha, um problema do adversário. O Botafogo tem que estar bem atento na marcação, porque o Flamengo é muito perigoso, tem jogadores de qualidade. No campo de defesa, o Botafogo se fecha. Conseguiu ficar com a pelota, 2, 3 toques na bola, um passe rápido, buscando a ultrapassagem de um ponta ou de um lateral, e geralmente essa movimentação deixa a defesa do Flamengo com muitos problemas. Com o Cruzeiro, o Flamengo teve esse problema também no Maracanã. Em outras partidas, o rubro-negro sofreu dessa forma. Os adversários não vêm conseguindo fazer muitos gols porque não estão aproveitando as chances da melhor maneira. Se o Botafogo explorar bem velocidade, atacando a última linha do Flamengo com movimentações diagonais, pode fazer gols hoje no Nilton Santos. Saídas rápidas, exploração de velocidade, deixando a última linha do rubro-negro perdida. Porque eu falei num primeiro momento a respeito de paciência. O Flamengo, mesmo líder do campeonato, já se sentindo pressionado pelo Palmeiras, tinha essa impaciência na marcação. Às vezes, em bloco baixo, o Flamengo observava o adversário tocando a bola, em dado momento, jogadores experientes saltavam a pressão sem necessidade.
e assim os adversários conseguiam explorar brechas. Ficou muito claro, eu levei essa análise lá para o Futebandeira na semana passada ou retrasada, contra o Cruzeiro. A equipe mineira trabalhava a bola pela direita com o Matheus Henrique. Em determinado momento, simplesmente Jorginho e Saul por dentro saltaram a pressão, se alinharam a Arrascaeta e Plata. O Flamengo marcava em 4-4-2. O Cruzeiro ficou com jogadores de qualidade entre linhas, mas o que aconteceu? A bola chegou ao Lucas Romero, que fez a inversão para esquerda, e assim o Kaique Bruno teve espaço para explorar e dar o passe para o Caio Jorge, que vinha de trás, naquela bolinha de retorno. O Rossi teve que fazer a defesa, no rebote, quase que a Raposa abriu o placar. Então, atrair o Flamengo com circulação de bola quando o time do Felipe Luiz estiver num bloco baixo, também pode fazer muito sentido, porque a equipe rubro-negra está impaciente, a torcida está cobrando muito, e eles vão querer resolver em algum momento dando botes inadequados. E ali o Botafogo pode encontrar o espaço. Essa inversão também faz sentido, principalmente com o Flamengo marcando mais baixo em algum momento do jogo. Circular essa bola, de repente, por exemplo, levar o passe para o lado direito e de lá uma inversão para o lado esquerdo, pegando o Cuiabano às costas do Varela ou às costas do ponta que estiver marcando por ali, o Carrascal, por exemplo, com espaço para atacar de frente o lateral direito. E ali o Botafogo pode ter vantagem numérica, por aí vai. Então, a transição rápida, explorando essa última linha de defesa do Flamengo, circulação com paciência, inversão de jogada também pode ser muito interessante para o Botafogo encontrar as brechas e centrar essa bola para a área com alguém chegando para finalizar. Cuidados, obviamente, com um jogador como o Arrascaeta, que está numa temporada de artilheiro. Ele que atua como um meia clássico, mas em vários momentos atua como um segundo atacante, sem bola, se movimentando como quem não quer nada, aparece na área, finaliza e faz gol. Atenção ao Arrascaeta. Samuel Lino está muito mal, Fabiano, é verdade, mas é bom jogador. Não deixa o Samuel Lino ficar cortando para dentro para finalizar, levando perigo ao Léo Lin, que tem que marcar o Samuel Lino muito bem também. Não adianta acreditar que ele está mal e vai continuar mal. O Botafogo tem que respeitar o adversário, claro, se impondo dentro de casa. Então, marcação sempre forte no Arrascaeta, no Samuel Lino, em quem estiver do outro lado também, na posição de centroavante, se for o Plata, muita mobilidade, atenção, ele fez diagonal para fora numa jogada do Carrascal contra o Cruzeiro, quase gerando o gol do Flamengo. Se for o Bruno Henrique, tem que ser marcado também, jogador experiente, qualificado, mesmo não vivendo grande fase. Se for o Pedro, centroavante mais fixo, mas que incomoda as zagas adversárias, toda atenção é necessária. Marcando as individualidades do Flamengo, porque coletivamente o time do Felipe Luiz caiu de produção nos últimos jogos. Só que tem um detalhe, galera. Ele teve tempo para treinar na data FIFA. Pode vir com jogadas trabalhadas, pode vir com jogadas de bola parada. O Flamengo, que tem jogadores altos e competentes no jogo aéreo ofensivo. E até retorno aqui para falar sobre o nosso jogo ofensivo também, porque o Flamengo defensivamente vem tendo problema na bola aérea. O Rossi vem saindo muito mal do gol, falhou em alguns momentos na temporada, até em jogos recentes. Então o Botafogo também pode explorar a bola aérea ofensiva, tendo cuidado com a bola aérea defensiva. Beleza, galera? Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o like. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!